Olá, 10 de abril de 2019, as principais notícias desta quarta-feira, agora aqui na TV Difusora. Acordo entre Brasil e Estados Unidos é tema de debate na Câmara dos Deputados, em Brasília. E na Câmara Federal, bancada maranhense, vice-governador tem audiência com o ministro para tratar das chuvas que castigam o estado. Prefeitura destina novo espaço para feirantes do Vinhais. Em Caxias, os preparativos para a tradicional procissão do Fogaréu, que marca a Semana Santa. No esporte começa hoje a decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Aos amigos aí no interior do estado, aquele abraço, obrigado pela sintonia aqui na Difusora. Nós vamos já atualizar você com as principais notícias relacionadas ao impacto aí das fortes chuvas no Maranhão. Já subiu o número de cidades aí que decretaram estado de emergência, ao número significativo de outros municípios também na mesma perspectiva, tentando então decretar o estado de emergência para ter acesso a um fundo relacionado a verbas, inclusive federais, para casos extremos como esse. A situação mais grave é lá em Imperatriz, relacionado ao número de famílias atingidas até agora. E a gente vai falar sobre isso já aqui no Bom Dia Maranhão. Lá em Brasília, reuniões importantes reunindo a bancada federal. O vice-governador do estado esteve liderando encontros em vários ministérios ontem lá em Brasília para tratar dessa questão, em especial o Ministério da Infraestrutura. Foi tratado por lá também a questão das obras nas estradas federais que cortam o Maranhão e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto, tá bom? A gente começa o Bom Dia de hoje falando sobre uma polêmica gerada por conta da disputa do espaço onde há 30 anos é realizada a Feirinha do Vinhais. Uma pessoa alega ser proprietária do terreno e os feirantes ficaram trabalhando agora próximo ao local em situação bastante precária. Ontem, vários vereadores participaram de uma audiência com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos e agora pela manhã os feirantes vão visitar um local proposto pela Prefeitura para que a feira funcione, até que haja uma decisão final sobre o caso. O repórter Eduardo Ericeira está no local, inclusive, ao lado do secretário da SEMAPA, Ivaldo Rodrigues. Bom dia para você, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, o impasse ainda continua. Ontem teve uma reunião, inclusive, com vereadores aqui da capital São Luís, com o juiz Douglas Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital, justamente para discutir essa situação. Eu estou ao lado do secretário Ivaldo Rodrigues, que reassumiu a pasta aí da Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura e Pesca aqui da capital São Luís, que já tem essa missão de intermediar essa situação envolvendo a Feirinha do Vinhais. Aqui a gente está justamente no espaço, né, esse, Ivaldo, que em comum acordo foi delimitado para que eles possam ocupar diante do impasse que acontece lá onde acontece de repente, não se sabe ainda dessa situação. Esse espaço aqui que foi adequado e que já está todo estruturado para que possa atender, aí que possa receber os feirantes. Foi visto aí pela Prefeitura de São Luís, também pelo Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, todo mundo já envolvido para que possa abrigar sem nenhum tipo de problema os feirantes lá do Vinhais, não é isso? Então, por decisão do prefeito, que recomendou que essa fosse a principal missão neste primeiro momento, quando do meu reassumir a SEMAPA agora, que foi ontem que nós assumimos, a deliberação do prefeito é que a gente criasse, não essa alternativa. E então nós entramos em contato, inclusive com a Comissão de Vereadores, através do vereador Pavão Filho, entrei em contato também com o Ministério Público, com a Polícia Militar e vou entrar em contato com o juiz Douglas daqui a pouco também, onde estarei colocando à disposição este espaço, que inclusive em comum acordo com o Canidé, esta via auxiliar aqui da frente da Potiguar, deve ser colocado à disposição dos feirantes. Nós estamos colocando esse espaço absolutamente propício para esta comercialização. Portanto, a minha superintendência de comercialização já compreendeu que esse é o melhor local e nós vamos, portanto, já sentamos com algumas lideranças do movimento, das pessoas da Feira Livre, do pequeno produtor. Ainda existe naturalmente algumas resistências, mas estamos tentando convencê-los de que esse é o espaço melhor, não só do ponto de vista do ambiente, mas também do ponto de vista da própria comercialização. Nós tivemos um problema de áudio lá nessa entrada ao vivo, mas você vê nas imagens aí o local destinado então fica no bairro do Coafuma, aqui uma área que é lateral a essa avenida principal. A gente está com um problema de áudio lá com o secretário, a gente vai já tentar retomar com o Eduardo, mas enfim, ficou claro aí, né? Há essa expectativa aí
dos feirantes, estavam trabalhando ali de uma forma bastante precária depois que essa pessoa apareceu aí reivindicando o espaço do terreno. Ontem, no encontro realizado com a participação do juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos, ficou definido o encaminhamento que foi dado com a participação de vários vereadores dessa reunião. O encaminhamento que foi dado foi levantar, fazer um histórico do terreno desde lá do início, né? Fazer todo um levantamento aí a quem pertenceu o terreno, confirmar se essa pessoa que reclama o terreno nesse momento é de fato aquela proprietária do terreno, desse espaço, desde quando é proprietária, a quem pertencia o terreno anteriormente, enfim. Esse foi o encaminhamento dado desta reunião realizada no dia de ontem, com a participação, repito, do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para chegar aí a um denominador comum em relação a esse impasse. Você viu o secretário, mesmo com o problema de áudio, falando de que algumas resistências existem. É natural, a partir de qualquer mudança, resistências vão acontecer, mas pelo menos a prefeitura destina um espaço interessante, separa um espaço para que eles possam trabalhar de fato, já que o impasse está colocado aí. Na semana passada, até para chamar a atenção, os feirantes interditaram ali aquela via para chamar a atenção a respeito do assunto, mas enquanto não há uma definição, é importante que eles continuem trabalhando. Hoje é dia de feira, hoje é quarta-feira e há um espaço destinado aí para que seja feita a comercialização desses produtos. A partir do levantamento de um estudo que foi feito, se destinou então essa área para este fim, né? Vamos esperar aí que os próximos passos aí e acompanhar esse caso relacionado à feirinha do Vinhais, a tradicional feirinha do Vinhais. Olha, mais de 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia do Estado do Maranhão durante a Operação Alvo Certo. Até agora, 10 pessoas já foram presas, suspeitas de coordenar e realizar movimentações financeiras e alistamento de integrantes para a facção criminosa aqui no estado, hein? Vamos ver. Do total de pessoas presas durante a operação, 4 mulheres estão envolvidas. O que diz respeito à investigação de organização criminosa, tem que se levar em consideração que é um trabalho contínuo, uma vez que com essa prisão aqui não se exauriu o trabalho investigativo da polícia. Na verdade, vamos continuar, como já bem foi frisado. Importante destacar que cumprimos 23 mandados de busca e apreensão e também de prisão, tanto na capital quanto no interior do estado. Todos os suspeitos têm envolvimento com facções criminosas. A operação, nomeada como Alvo Certo, tem o objetivo de capturar criminosos responsáveis pela movimentação bancária desses grupos ligados ao crime. As prisões ocorreram em vários bairros de São Luís. Nessa primeira fase, aqui na capital, foram em diversos bairros da capital, mais especificamente no bairro Cantinho do Céu, que teve, acho que foram 3 alvos, mas os demais foram espalhados por toda a capital. Há indícios que 2 advogados estariam ligados ao grupo. A questão dos advogados estarem também como investigados nessa operação é pelo fato de termos constatado que ultrapassou a relação cliente-advogado. Então eles passaram a agir de uma forma que contribuía para o progresso da facção. A operação, que iniciou há pelo menos 6 meses, continua, inclusive no interior do estado. Já numa operação que foi deflagrada pelo Departamento de Combate a Roubos, a Ações Financeiras, a SEIC também fez uma apreensão de 6 armas de fogo e também a prisão do senhor Ivar Souza Azevedo, uma vez que ele é suspeito também de dar suporte, de dar apoio a assaltantes de banco que atuam naquela região. Vamos agora à participação de Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Está aí atualizando aí nos seus aparelhos aí, ó, nos últimos acontecimentos, né, Silvan? Silvan, a polícia... escapar nada. Não deixa escapar nada. Ô, Silvan, a polícia já tem pistas de quem tentou explodir aquele caixa eletrônico, os 2 caixas eletrônicos na agência lá em Santo Inês, Silvan? Adalberto, o detalhe é que essa agência lá, que é a maior agência da região, lá do Médio Mearim, essa agência nunca tinha sido atacada, ela nunca tinha sido alvo de bandidos, de criminosos. Fica numa avenida principal, isso, exatamente, perto, centro, né, ali, na região central de Santo Inês, atende ali aquele pessoal de toda aquela região ali, eles vão fazer transações bancárias lá em Santo Inês. Por enquanto a agência está interditada, porque o estrago foi grande. Outro detalhe aqui, eles não teriam conseguido levar o dinheiro, né? Eram 4 bandidos, a polícia já tem essas imagens, embora eles estejam com camisas amarradas na cabeça, mas é possível que através dessas imagens eles possam ser identificados. Havia um carro branco, também estão tentando melhorar, aproximar essas imagens para tentar identificar
o veículo, através das placas, que veículo foi utilizado. Eram 4 indivíduos que chegaram por volta de 13h30 da manhã, entraram na agência e acabaram explodindo só dois caixas eletrônicos. Acontece que eles botaram muito explosivo e aí isso comprometeu toda a estrutura do teto da agência, o teto todo veio abaixo e aí por isso a agência está impossibilitada de funcionar para o atendimento ao público. A polícia lá de Santa Inês, a própria Polícia Civil, assim como também o reforço do ECRIF que foi para lá, mais o pessoal da Polícia Militar, eles estão ainda investigando, tentando localizar esses assaltantes aí, que, conforme eu já disse, com as imagens que foram disponibilizadas, que já estão em poder da polícia, pode ser mais fácil a identificação deles. Silvan, houve o julgamento daquele caso de um atropelamento que ocorreu há cerca de 7 anos. O motorista, inclusive, alegou que perdeu o controle do carro, mas tinha tomado só 2 latinhas de cerveja, né? A tônica lá do julgamento, dos embates entre a defesa e a acusação, ficou muito evidente essa questão da quantidade, se era a quantidade, o certo é não ingerir bebida alcoólica, não é? Mas aí colocaram muito essa questão de que se estava na dosagem certa, na dosagem tolerável aí, dentro da lei. O certo é que ele acabou sendo condenado, mas está em liberdade, não é? Que é um recurso que ainda cabe dentro da lei. É por isso que estão tentando transformar agora no Congresso Nacional, Adalberto, muitos desses quesitos da lei anticrime trata sobre essa questão do cara não poder recorrer e ficar em liberdade, né? Que é um preceito jurídico que hoje tem, que é utilizado bastante. Então o advogado entrou com recurso, né, recorreu da decisão, está recorrendo da decisão, porque ele entende que o cliente dele não estava embriagado, estava numa dose dentro do permitido, né, e que acabou, infelizmente, causando a morte. Foram 6 pessoas atropeladas. Né? Aquelas imagens das câmeras de vídeo monitoramento ali em frente ao CEPRAM, elas foram de fundamental importância também para o andamento desse julgamento, para o andamento do processo, onde o carro aparece invadindo a parada de ônibus e colhendo aquelas 6 pessoas, onde infelizmente 3 delas acabaram perdendo a vida. Isso aumenta esse período recursal, ou seja, recorrer, aguardar em liberdade, isso aumenta mais a angústia. A gente viu isso no rosto, no semblante das famílias que tiveram seus entes queridos mortos, infelizmente, nesse acidente. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Aqui é Adalberto. Bom dia. Até amanhã. É o nosso Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Nós vamos agora à região Tocantina com Luiz Carlos Lima, que está em Imperatriz. Olá, Luiz. Bom dia. Oi, Adalberto. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. O SEST Senat realiza até a próxima sexta-feira um mutirão com o objetivo de avaliar a saúde dos caminhoneiros. As equipes visitam postos de combustível, terminais de cargas e centros de distribuição que ficam perto das rodovias de todo o país. A ação tem como tema "Quando eu pego a estrada, quem acelera é o Brasil". Ela é voltada especialmente para quem vive na estrada e muitas vezes não tem tempo de cuidar da própria saúde, como o caminhoneiro Disseu, que é do Paraná e durante a parada na viagem viu o mutirão de ação e aproveitou os serviços. A gente tem uma vida muito sedentária, né, por causa das viagens, né? A gente tem que estar muito tempo sentado, né? E aqui eles ensinam muita coisa, né? O mutirão é promovido pelo SEST Senat e tem como objetivo incentivar os caminhoneiros a cuidar da saúde e da qualidade de vida. E até o dia 12 de abril, as equipes técnicas estarão em mais de 70 pontos de concentração de caminhoneiros, como postos de combustíveis, terminais de cargas e centros de distribuição próximos à rodovia de todo o país. Nada melhor do que a gente vir no próprio local de trabalho deles, para conscientizar, para trazer a memória dele, que é importante ele cuidar da aferição arterial dele, cuidar às vezes ele está num índice alto de diabetes, às vezes ele está precisando de um atendimento odontológico, e aqui ele recebe, ele tem uma gama enorme de profissionais para atendê-lo, profissionais competentes que vão ajudá-lo a realizar melhor o seu trabalho. Esse posto foi todo equipado e são oferecidos diversos serviços para os motoristas, como atendimentos de saúde bucal, aferição de pressão arterial, aulas de alongamento e orientações para prevenir doenças da coluna. Desenvolvimento profissional, que dão os cursos legais, cursos regulamentados, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Todos esses profissionais estão durante toda a semana aqui envolvidos e dedicados para o atendimento desse trabalhador.
O último temporal em Imperatriz deixou muitos donos de veículos no prejuízo por causa das inundações. Uma das panes mais comuns é no sistema elétrico e o conserto não é barato não. Encarar os alagamentos nas avenidas e ruas de Imperatriz tem sido um problema. Mas para as oficinas mecânicas, chuva é sinônimo de bom movimento que aumenta cerca de 30% durante esse período. Essa última chuva que deu aí na cidade, que alagou meio mundo de carro, a procura foi muito grande, né? O carro, a pessoa vê muita água na rua e vai tentar passar. Então o carro puxa a água, né, e dá calço hidráulico. Os serviços estão relacionados a problemas na parte elétrica do veículo. Os mais comuns são falhas na ignição e injeção elétrica, além de pane no motor. E o cara gasta um pouquinho, né? Porque muitas vezes a pessoa tenta funcionar o carro. Ele não se conforma porque o carro dele parou, né? E vai tentar funcionar. Muitas vezes até empurra. Quando empurra, chega até a quebrar o motor. Por isso é preciso ter bastante atenção ao passar por esses pontos de alagamento. Muito importante a pessoa ser precavida e não ousar e entrar em qualquer poça de água, né? Vai dar, pode custar caro. Eram essas as informações aqui de Imperatriz. Adalberto, a gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. É preciso ter muito cuidado mesmo nesse período de chuva em especial, né? Nós continuamos no interior do estado, vamos continuar no interior do estado agora com Zé Carlos Oliveira, que chega com as notícias de Caxias. Alô, Zé Carlos, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia. Na quarta-feira santa acontece aqui em Caxias um dos maiores espetáculos religiosos do Maranhão, a Procissão do Fogaréu, que retrata momentos da vida de Jesus Cristo. Uma multidão de espectadores sairá às ruas carregando tochas e formando um imenso cordão luminoso. A produção dessas tochas já começou. É um dos símbolos característicos da Procissão do Fogaréu, confeccionada a partir de material reciclável pela Instituição de Ações Socioambientais. Um trabalho que vem sendo feito desde 2014. Evoluir na educação ambiental, a disseminação desse trabalho de reciclagem, evolui a própria peça, a própria tocha, cada ano a gente vai melhorando um pouco, evolui também o valor socioambiental que se dá a esse material. Corta as garrafas, encaixa, né? Dá a forma para ir para o lugar certinho, né? Aqui você vê que tem tamanho de segurança. E os cabos esse ano a gente passou a comprar o cabo de madeira. Entre os materiais utilizados, garrafas PET, cabos de vassoura, latinhas de alumínio, tudo isso seria descartado na natureza. Então, fazendo nossa parte, e a gente aconselha os outros a fazer o mesmo. E de uns 2 anos ou 3 para cá, que vem abrindo espaço, pouco, devagar, para as pessoas se conscientizarem melhor. Este ano, os fiéis que vão acompanhar a procissão do Fogaréu poderão adquirir a tocha fazendo a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Centenas de turistas são aguardados para ver o espetáculo. A cidade fica bastante movimentada nessa época. É com você, Adalberto. Bom dia. Bom dia. A procissão já é uma marca da região ali dos Cocais, em especial lá em Caxias, na Semana Santa. E a gente vai acompanhar mais uma vez, claro. No próximo bloco, Bancada Federal Maranhense e vice-governador tem encontro em ministérios para tratar da conclusão de obras nas estradas federais que cortam o Maranhão e sobre o estrago causado, claro, pelas chuvas nos municípios aqui do estado. A gente vai falar de política com o John Coutrin também, mudanças aí no secretariado municipal, mudanças no governo Edivaldo Holanda, um dos assuntos de John Coutrin depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já. Imagens ao vivo nesse momento você tem da Avenida Jerônimo de Albuquerque, na capital maranhense, o trânsito tranquilo por enquanto nesse setor da cidade. Um instante só. São 7 horas e 24 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Aconteceu ontem em Brasília um encontro da Bancada Federal no Congresso Nacional com o ministro da Infraestrutura. Na pauta, o impacto dos estragos causados pelas fortes chuvas no estado e a necessidade de conclusão das obras da BR-135. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira. Você, Eduardo, de volta. Pois é, Adalberto, teve essa reunião importante com a bancada federal maranhense, envolvendo deputados federais aqui do estado do Maranhão e também senadores em Brasília com ministros, tanto da infraestrutura quanto do desenvolvimento social.
importantes reuniões que aconteceram justamente para discutir a situação das BRs aqui no estado do Maranhão, com foco na BR-135. Foi levantado lá pela bancada federal maranhense que é uma BR importantíssima que liga a ilha de São Luís ao restante do continente, quer dizer, importante via de ligação, segundo os deputados federais e senadores. É a única BR importante que liga aí uma capital a outros estados que ainda se encontra numa situação precária. O ministro se mostrou satisfeito, otimista com a reunião, disse que vai reformar a BR-135 no trecho de Campo de Perícia, que foi recém-entregue, recém-reformada, mas que já apresenta buracos. E também outra cobrança por parte da bancada federal é a questão da segunda etapa. A primeira etapa já foi entregue, que vai da Estiva, aqui na capital São Luís, até o município de Bacabeira, e a segunda etapa, falta ainda a conclusão, que vai de Bacabeira até o município de Miranda do Norte. Lembrando que tem trechos que estão em situação bem precária, como por exemplo de São Mateus até Miranda do Norte, onde muitos motoristas reclamam. Também o ministro disse que vai apresentar aí um orçamento para a reforma dessa BR. Outra BR que foi questionada também pela bancada federal é a BR-226, uma importante ligação não só aqui dentro do Maranhão, de municípios, mas também para outros estados, como para escoamento de produto, como por exemplo para os estados do Rio Grande do Norte e Tocantins. Aí o vice-governador Carlos Brandão, que também esteve na reunião, inclusive se comprometeu a conversar com as prefeituras, com os municípios maranhenses, justamente para fazer essa união de forças para que garanta a reforma dessa BR também, a 226. Outro assunto que foi debatido nessas reuniões, Adalberto e telespectadores, a questão das cheias, as enchentes que têm prejudicado muitos municípios aqui no estado do Maranhão. São muitas famílias que estão desalojadas, desabrigadas por conta aí dos temporais que têm caído principalmente no interior do estado, aqui na região metropolitana também, trazendo problemas. Mas o assunto principalmente discutido foi a questão da situação nos municípios do interior do Maranhão. A gente sabe que é uma situação de vários estados, Rio de Janeiro sofre, Piauí também sofre com as enchentes, aqui no estado do Maranhão não tem sido diferente, e essa questão também de abrigar, de dar apoio, auxílio a essas famílias que sofrem com as fortes chuvas, também foi discutida nessas reuniões lá em Brasília. Contou com a presença de vários deputados federais, praticamente toda a bancada da Câmara Federal maranhense esteve presente nessas reuniões que aconteceram com os ministros, e também com a presença dos senadores aqui do estado do Maranhão. A Elisiane Gama, também o Everton Rocha compareceram a essa reunião. Inclusive o senador Everton Rocha falou sobre o assunto após as reuniões. Vamos acompanhar. Relatei ao ministro a grave dificuldade que passa o povo de São Luís, de Imperatriz, lá de Boa Vista do Gurupi. Vários municípios, como a região do Mearim, estão debaixo d'água e precisam urgentemente de ajuda, de socorro do governo federal e de todos que podem dar as mãos a essas famílias que já estão desabrigadas. Então conte com o senador Everton, vou continuar aqui lutando e reivindicando a favor do nosso estado. Pois é, Adalberto, como eu disse, o ministro aí confirmou que vai destinar orçamento aqui para o estado do Maranhão para a reforma dessas duas BRs, 135 e também 226, com o apoio do governo do estado, também a parceria também dos governos municipais. E um outro assunto importante que foi tratado foi a questão do Porto do Itaqui. O ministro falou o seguinte, abre aspas, quero registrar o excelente trabalho desenvolvido pela empresa maranhense de administração portuária. O Maranhão é expoente e tem se preparado para ter um grande destaque na logística portuária e rodoviária de nosso país. Tá ok, Adalberto? Daqui a pouco eu volto ainda aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo mais informações a respeito do estado do Maranhão, de discussões que vão acontecer lá em Brasília, a capital federal. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Nosso Eduardo Ercílio atualizando você com as principais notícias. Lá em Brasília, reunião importante da bancada aí, o vice-governador também esteve presente. E os municípios que pediram, solicitaram ao governo do estado o estado de emergência, né? Esse número de municípios aumentou. Nós temos 18 municípios já reconhecidos pelo governo do estado como em estado de emergência. São mais de 30 aqueles que fizeram a solicitação e agora, claro, também lá em Brasília, junto ao governo federal, vão chegando os processos para que o governo autorize, então. Lá existe um portal, um site do governo federal, em que mapeia o país inteiro em situações como essa. Por enquanto, não estão lá no mapa os municípios maranhenses reconhecidos pelo governo federal. Os pedidos já chegaram em Brasília, mas por enquanto, pelo menos lá nesse portal que faz um controle, né, um relatório desses municípios, não há o registro de nenhum município maranhense, mas nós sabemos que vários pedidos foram feitos nessas reuniões de ontem lá nos ministérios em Brasília. Um reforço foi feito também em relação à atenção especial ao nosso estado, que vive aí consequências por conta das fortes chuvas. Vamos agora à participação de John Coutrinho aqui no Bom Dia. Vem para cá, John Coutrinho, semana bastante movimentada lá em Brasília. Temos audiência hoje para falar sobre Alcântara. Já já Eduardo vai atualizar a gente sobre essa audiência de hoje. Ontem já o senador Everton participou também de um encontro das forças
das Forças Aéreas, ontem lá em Brasília, e temos a marcha dos prefeitos, né? Um número significativo, inclusive, de prefeitos maranhenses participando dessa marcha, John. Com certeza, Adalberto. Bom dia a todos. 190 prefeitos participando dessa marcha, um recorde, Adalberto, segunda maior bancada de prefeitos ali presentes em Brasília. E ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve lá com os prefeitos de todo o país, só lembrando que no caso dos prefeitos maranhenses, quem está comandando a ida deles a Brasília é o presidente da FAMEL, Erlânio Xavier. Então, Erlânio Xavier comandando, presentes, inclusive o prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda está lá, em Brasília também, prefeitos de Caxias, ou seja, a maioria dos prefeitos, 190 prefeitos, presentes nessa marcha lá em Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro, presente ontem, fez um discurso que até agradou, Adalberto, até agradou os prefeitos, porque ele reconheceu que é uma distribuição desigual dos recursos da União aos municípios, ou seja, tratou de uma temática importante que vai ser uma das tratativas ali dessa reunião, que é o Pacto Federativo. Portanto, ele disse que pretende ajudar os municípios, que não seja mais Brasil, né, e menos Brasília. Pode haver a possibilidade, Adalberto, de aumento do fundo de participação dos municípios, segundo o presidente Bolsonaro, mas tudo claro, ele coloca na conta da aprovação da reforma à Previdência. O que acontece hoje? Segundo o governo federal, 94%, 95% do orçamento é de despesas obrigatórias do governo federal, e sobra uma pouca margem para, então, aí, digamos assim, esses investimentos, essa sobra, esse manejo a mais de recursos pelo governo federal. A partir daí, então, que ele poderia ajudar os municípios. Mas, claro, no centro da pauta da discussão, o Pacto Federativo, a possibilidade de aumento do fundo de participação dos municípios e também a questão ali dos royalties do pré-sal, Adalberto, que também é uma possibilidade aí de recursos a mais para os municípios, e isso está ali na pauta dos prefeitos, na marcha dos prefeitos. Seria um recurso a mais, claro, esses royalties dos prefeitos. Portanto, a marcha continua hoje lá em Brasília, e claro, com reuniões, Adalberto, com outros membros do governo federal, ou seja, uma pauta importante que com certeza os prefeitos maranhenses estão lá em busca de recursos para a da saúde, para a da educação e para a da infraestrutura no Maranhão. João, você falou sobre a reforma da Previdência e já teve um parecer aí favorável do relator em relação à reforma da Previdência, sobre a constitucionalidade dessa reforma, não é? Parecer favorável do relator ontem na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça é apenas um dos passos para a aprovação da reforma da Previdência, dessa PEC, Adalberto. Na CCJ, apenas para explicar, é que define se essa PEC, se essa reforma da Previdência é constitucional ou não é constitucional, se fere os princípios da constitucionalidade. Bom, segundo o relator não fere, ele leu o relatório dele, deu o parecer favorável, Adalberto, apesar de tumulto, confusão como sempre. Ali um deputado do PDT alegou que um deputado do PSL estava armado na hora, e isso provocou um tumulto muito grande lá, por conta de que um delegado que é deputado do PSL estaria armado dentro do plenário. Aí pediu que se fechasse todo o ambiente, que fizesse a revista, os policiais, e tumultuou. Mas apesar disso, foi lido o relatório, foi feito também um pedido de vista pelo PT e conseguindo um pedido de vista coletivo, ou seja, Adalberto, que é para os deputados, segundo eles, analisarem melhor. Segunda-feira volta, Adalberto, na CCJ, na quarta já deve ser votada, então, a reforma da Previdência da CCJ. Depois disso, o que acontece? Depois vai para a comissão especial, ou seja, na próxima quarta-feira, a votação na CCJ dessa PEC, da reforma da Previdência, depois é para a comissão especial. O que é a comissão especial? É apenas para fazer alterações, mudanças no texto da reforma da Previdência. E aí, claro, que vai acontecer mais discussões ainda que vão ocorrer ali, esse confronto de deputados de oposição e de governo, porque vão querer mudar aquela parte do benefício de prestação continuada relativa aos idosos carentes, né, que aumenta o tempo aí para que ele receba o salário mínimo, e também nos trabalhadores rurais. Bom, ali na comissão especial, Adalberto, são 40 sessões.
40 sessões para que eles possam aí fazer essas alterações no texto da reforma. Depois disso, né, a comissão especial, essas 40 sessões, dado esse prazo, né, vai para a votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e depois votação em 2 turnos no Senado Federal, até que, Adalberto, haja a redação final e o texto seja promulgado, portanto, aprovada essa PEC da reforma da Previdência, ou seja, um longo caminho ainda a ser percorrido pelo governo para a aprovação da reforma. Provavelmente estaremos aí já no segundo semestre, Exatamente. caso seja aprovado, né? João, mudanças aí no governo Edivaldo Holanda? Mudanças. O próprio secretário Ivaldo já anunciou agora há pouco, né, que ele estará retornando a CEMAPA, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. CEMAPA estava sendo ocupada pelo Nonato Chocolate, que era o secretário até então, mas desde ontem o Ivaldo já foi comunicado do seu retorno para a CEMAPA. E o Nonato Chocolate, que estava na CEMAPA, vai ser remanejado para a Secretaria de Assuntos Parlamentares. Ou seja, houve um remanejamento, Adalberto, uma troca aí, o Ivaldo de volta para a CEMAPA. É claro, o Nonato Chocolate foi uma indicação do PT, do Partido dos Trabalhadores, só que o PT hoje, ele rediscute a participação no governo Edivaldo. O Diretório Municipal já enviou um ofício ao prefeito em que rediscutir a aliança e a participação do PT na gestão municipal, ou seja, o Nonato até então, segundo o próprio presidente do PT e o próprio Marlon Botão, não são cotas mais do PT, não são cotas para os trabalhadores até então, até que seja rediscutida essa nova parceria. Claro, Adalberto, chegando às eleições municipais e os partidos já começam a se movimentar, já começam a discutir alianças, já começam a formatar um rumo, qual rumo que será tomado nas eleições do próximo ano. Até porque, por exemplo, Democratas já tem um novo presidente municipal, que é o Neto Evangelista. Nós falamos isso, anunciamos já isso. Democratas tem o Neto Evangelista que se coloca como candidato a prefeito do Democratas, e temos o Bira do Pinaré do PSB, que pode ter inclusive apoio do PT. O Neto está disposto mesmo a ter candidato, Adalberto, o DEM com o Neto ter candidato. Então, portanto, nós temos aí já definido 2 pré-candidatos à Prefeitura de São Luís, tanto o Neto Evangelista com o DEM, quanto o Bira do Pinaré com o PSB. Obrigado, John. Ontem no Ponto e Vírgula, Felipe Camarão dizendo que não é candidato à Prefeitura, também apoiando ao próprio Neto Evangelista. Obrigado, John. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrinho, que participa também aqui na Difusora FM do Ponto e Vírgula. Vamos para o intervalo? Na volta nós vamos falar sobre o acordo hoje, lá em Brasília, o debate do acordo Brasil e Estados Unidos para o uso da base de Alcântara. E você vai ver também as notícias do esporte. Hoje tem noite de decisão lá em Imperatriz, o primeiro jogo das finais do Campeonato Maranhense de Futebol. Quem vai ficar com o título? Papão do Norte ou Cavalo de Aço? A gente volta já já. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, discute hoje na Câmara dos Deputados os termos do acordo de salvaguarda para uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara. O repórter Eduardo Ariceira está de volta ao Bom Dia e tem detalhes a respeito dessa reunião de hoje. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, essa audiência pública que acontece daqui a pouco, como a gente falou no bloco anterior, às 10 horas da manhã, daqui a pouco, lá em Brasília, na capital federal, atendendo o requerimento do deputado federal Márcio Gerri, envolvendo esse acordo de salvaguardas que é relacionado à base de Alcântara, a base de lançamento de Alcântara, o centro de lançamento de Alcântara aqui no estado do Maranhão. Quem deve estar presente na audiência pública é o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, que é quem tem tratado por parte do governo federal dessa questão do acordo que foi feito entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente lembra também que o primeiro vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, o primeiro vice-presidente é justamente o autor do requerimento, o deputado federal maranhense Márcio Gerri. Esse requerimento que foi aprovado nessa comissão e também na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, foi aprovado nessas 2 comissões esse requerimento para que fosse realizada essa audiência pública que vai discutir, entre outros assuntos, a questão do uso do centro de lançamento de Alcântara. O deputado federal Márcio Gerri, assim como outros políticos maranhenses, o próprio governador já declarou que é a favor do uso dessa política aeroespacial
aqui da base aérea de Alcântara como benefício para o país, como benefício para o estado do Maranhão, mas que tem que se salvaguardar aí essas questões das comunidades quilombolas, que vivem principalmente no município de Alcântara, mas também no entorno. Essa audiência pública que deve focar principalmente nesses dois assuntos, começando, como eu disse, daqui a pouco às 10 horas da manhã lá em Brasília. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo. Ao longo dos nossos jornais, mais detalhes dessa audiência que acontece agora pela manhã e também no nosso portal MA10. São 7 horas e mais 43 minutos, agora é hora de falar de esporte. Vamos falar de Campeonato Maranhense porque a noite é decisiva. Primeiro jogo da decisão do Estadual 2019 é hoje, lá em Imperatriz, hoje à noite, portanto. Moto já treinou ontem lá na cidade. O Imperatriz vem treinando ao longo da semana, confiante em um bom resultado, principalmente diante da sua torcida, para reverter aí a vantagem que é do Moto nesses 2 jogos finais. O momento é de recuperar os jogadores e trabalhar os detalhes da parte tática com o elenco e também as ações de bola parada. A gente tem que ter aí a tranquilidade agora para que a gente não proporcione para eles algum tipo de situação que favoreça e a gente tirar vantagem naquilo que acontecer dentro do jogo que possa nos favorecer. O último jogo garantiu ao Imperatriz um empate contra o Sampaio Correia. E esse empate, desta vez, foi favorável. O regulamento estava do lado do time cavalino, 1-1, e o clube garantiu a participação na final, na tentativa de alcançar o título. A equipe, sistema defensivo se comportou muito bem, né? Sabíamos que nos 2 jogos, se a gente não saísse com resultado negativo, a gente classificaria para a final. Em São Luís fomos com uma proposta de jogo de marcar forte, sair no contra-ataque, conseguimos bem, tanto que conseguimos chegar algumas bolas lá na frente. Uma vitória contra o Moto teria um gostinho diferente, porque o Imperatriz foi campeão em cima do Moto em 2005. Já em 2018, o Moto foi campeão maranhense. Os 2 clubes tiveram mais destaque durante todo o campeonato. Moto como líder e Imperatriz como vice. Só não entra em campo no primeiro jogo da final do campeonato o meia Daniel Barros. Ele vai cumprir os 3 cartões amarelos que levou. Mas ele retorna a campo no jogo em São Luís no sábado. Sai que é um resultado aqui, uma vitória boa para chegar no Castelão lá só para manter e quem sabe Deus nos abençoar a conquistar esse título aí. Vai ser muito importante para nós, para nossa cidade, para mim, que é a primeira final como profissional. Jogão de bola hoje no estádio Frei Epifânio da Batia, Imperatriz. O Motoclube também treinou ontem já lá na cidade de Imperatriz e é grande a confiança em fazer uma boa partida na região tocantina. Os jogadores do Motoclube fizeram o treino tático na casa do adversário. O time chegou à decisão do Campeonato Maranhense sem perder nenhum jogo. No total foram 9, venceu 8 e empatou 1. As expectativas são boas, porque a gente tem a vantagem, mas não pode ficar dependendo dela. Essa vantagem só vai vir depois do outro jogo lá no sábado. Se a gente jogar pela vantagem e terminar assim, a gente comemora o título. Mas a gente pode ter certeza que a gente não vai jogar com essa vantagem aí, não. E nessa final do Campeonato Maranhense 2019, o Motoclube vai enfrentar o Imperatriz em uma reedição da decisão do estadual do ano passado, que consagrou o rubro-negro campeão. No jogo de hoje, o Moto tem a vantagem da igualdade no placar agregado. E o time promete que não vai desperdiçar a chance. Nós temos a vantagem porque adquirimos durante toda a competição. E adquirimos essa vantagem jogo a jogo, né, com as mesmas características que a gente vai adotar. E a gente espera que possamos fazer mais um grande jogo e, consequentemente, que aumentemos a nossa vantagem. Essa será a 3ª vez que o Moto e Imperatriz decidem o Maranhense. O técnico do Motoclube, o Wallace Lemos, nos contou sobre algumas estratégias para driblar o adversário nesse jogo que promete ser difícil. Se a equipe do Imperatriz vier querendo o jogo, pode saber que o público terá um grande jogo, porque a proposta de jogo da nossa equipe é procurar sempre a vitória, né? E nós não vamos fugir dentro da nossa realidade. Lógico que sem a bola iremos estar totalmente
focados e compenetrados para que possamos neutralizar a equipe do Imperatriz. Os jogos entre Moto e Imperatriz serão disputados nesta quarta-feira, às 8h15, no estádio Frei Epifânio da Abadia, e no sábado, dia 13, às 4 horas da tarde, no estádio Castelão. Só confirmando, houve uma alteração ontem da Federação Maranhense de Futebol. O Moto entrou com pedido para o jogo ser mais tarde, por volta de 19 horas. O jogo está marcado realmente para as 16 horas, às 4 horas da tarde, mas a Federação Maranhense confirmou que no sábado o jogo será às 5 horas da tarde no estádio Castelão. Confira agora a previsão do tempo aqui na capital, no interior do estado. Vamos ver, será que vai chover? Hoje aqui na capital, São Luís com tempo nublado, com possibilidade de chuva ocasional e isolada. Em torno de 5 milímetros. 25 é a mínima, 30 graus é a máxima. Lá em Imperatriz, que tem jogo hoje, como é que vai ser? Tempo nublado e chuva ocasional isolada também lá em Imperatriz. A mínima de 24, a máxima 32 graus. Em Caxias, tempo nublado, a parcialmente nublado e chuva ocasional isolada também. Por lá, 23 graus é a mínima, 33 graus a máxima em Caxias. Vamos para mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Parceria que a gente tem com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, no GEO, Núcleo Geoambiental. Em Bacabal, hoje, tempo nublado também, parcialmente nublado, chuva ocasional, mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Balsas, na região sul do estado, vamos ver como é que está o tempo hoje em Balsas. Vai estar nublado, em possibilidade de chuva ocasional também isolada, em torno de 6 milímetros. A chuva já sobe um pouco mais, naquela primeira lá, as 3 cidades, 5 milímetros. Mínima de 21, máxima de 31 graus. Em Barra do Corda, nublado a parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada também, já em torno de 3 milímetros. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Essa é a previsão para Barra do Corda, para essas 6 cidades aí, uma parceria do NUGEL, Núcleo Geoambiental, que é do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos ver agora como fica a tábua de marés. A primeira baixa-mar já aconteceu na madrugada de hoje, às 3 horas e 55 minutos, com 0,8 metros. Às 9h53, daqui a pouco, 5,6 metros, maré alta. Maré baixa novamente às 4h24 da tarde, com 0,6 metros. E às 10 da noite, mais 28 minutos, nova maré alta, com 5,3 metros. São 7 horas e mais 50 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de quarta-feira. Um diálogo sobre acessibilidade cultural é a proposta da edição 2019 do projeto Sesc Mãos à Obras. Confira na reportagem do Hugo Viegas. Nós estamos aqui mostrando a nossa exposição, as nossas fotografias de mulheres surdas. Cada uma de nós mostrando como a nossa vida, como nós tivemos um momento de fama, de modelo, mostrando o nosso corpo e mostrando como nós somos mulheres bonitas. Aqui é um momento importantíssimo de mostrar como nós somos mulheres com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência, surda, com 3 filhos, e nós queremos mostrar que a nossa deficiência não nos empata, não é impossível, nós somos mulheres bonitas, temos dentro de nós, tanto interno quanto fora, nós somos mulheres bonitas. As 2 professoras, que são surdas, são modelos da exposição Eu Sou Mulher, em cartaz na Galeria de Arte do Sesc. Os envolvidos no projeto participaram de uma roda de conversa, puderam debater como foi a experiência. É um momento de troca em que as modelos com deficiência, os profissionais envolvidos na exposição fazem esse diálogo com o público, com as pessoas para dividir, né, a experiência e mostrar que, na verdade, é uma construção coletiva, é uma construção de empoderamento da mulher com deficiência, da mulher profissional da área de produção cultural. A ação faz parte do projeto Mãos à Obra, desenvolvido há 22 anos pelo Sesc Maranhão. O projeto Sesc Mãos à Obra, ele já está na sua 22ª edição. E já vem realizando desde o mês passado, né, um seminário de acessibilidade cultural com diversas ações formativas. E a ideia é justamente discutir e ampliar essa questão da acessibilidade cultural em termos de conceitos, desmistificar algumas ideias. E a gente está com alguns representantes da exposição aqui para poder dialogar. E para quem esteve envolvido na proposta, o balanço de todo o trabalho não tinha como não ser positivo. Esse apelo
da exposição Eu Sou Mulher é exatamente para reafirmar que, independentemente da condição de mulher com deficiência, acima de tudo são mulheres, mulheres empoderadas e que têm todo e qualquer direito, como toda e qualquer mulher. Bela exposição, além do trabalho, fundamental ainda essa discussão, o debate sobre a questão da acessibilidade cultural. Aliás, um tema extremamente contemporâneo, né? Preciso que a gente tenha essa percepção, né? E que esse acesso seja dado a todos, né? De forma igual. Desde o acesso do ponto de vista físico, né? Que os teatros se preocupem com isso, né? Que os espaços de exposição possam se preocupar também para que as pessoas possam ter acesso a esse local, né? E aí a gente parabeniza aqui o SESC por essa discussão extremamente importante, no momento em que a gente tem no Brasil, infelizmente, ainda ataques tão diretos, né, a direitos conquistados aí a duras penas, não é? Amanhã no Bom Dia Maranhão nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre a questão do uso da base de Alcântara, do acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, esse vai ser o tema de um debate lá na Câmara dos Deputados. Na hora D você vai ter outras informações a respeito do assunto, no Jornal da Difusora também. É um tema de extrema relevância para o Estado, sendo debatido nesse momento lá na Câmara dos Deputados, com a possível participação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A gente vai estar atento e amanhã vai voltar a debater o assunto aqui no Bom Dia também, com a participação de especialistas. Enfim, esse será o tema, um dos temas do Bom Dia Maranhão de amanhã. A todos um ótimo dia, o Bom Dia termina agora. Outras notícias você vai ter ao longo desta quarta-feira no portal MA10. Para encerrar, imagens da nossa cidade, a capital de todos os maranhenses, nesta quarta-feira. Imagens ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque. O trânsito já começa a ficar mais intenso nesse setor da cidade. A todos um ótimo dia, a gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá.